Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Maldições Hereditárias, o laço entre antepassados e descendentes. Estamos hoje na aula 2 e a gente vai começar esse curso, porque a outra aula foi a introdução, agora a gente vai começar, sério mesmo, falando pela questão científica. Por que científica? Para que a gente já saiba de cara o que a ciência fala sobre isso, já que a ciência é a observação do mundo onde a gente vive e como isso vai casar depois com a parte espiritual e o que está escrito na Bíblia e outros assuntos, história e tudo mais. Então hoje a gente vai ver a parte científica e vamos falar da importância do DNA, memória genética e consciência coletiva e o laço biológico entre famílias. Só que essa consciência coletiva não é aquela questão nova era. Inclusive chegou esse livro ontem aqui, fantástico, que eu tô lendo, que fala a segunda vinda da nova era, sobre como essas crenças, que na verdade são ruins, são do inimigo, estão se infiltrando até mesmo entre cristãos. Então, o ponto de consciência coletiva aqui não é que todos nós somos um, mas que todos nós descendemos de um DNA. Então, para começar, a gente vai observar esse livro aqui, que eu li já há alguns anos atrás, que fala sobre a conexão entre a vida adulta e o ventre. Então, quando a criança está dentro do ventre. Lembrando que quando eu falo de maldições hereditárias, eu não quero dizer apenas aquilo que a sua avó, que a sua bisavó fez 100 anos atrás, mas também aquilo que possivelmente a sua mãe fez durante a gravidez. Porque a gravidez é muito importante, pessoal, e conforme eu vou explicando nesse curso, o momento da concepção é muito crucial. A partir do momento que a concepção ocorre, eu acredito já existe uma alma ali dentro e, como a gente vai ver nesse estudo aqui, o feto, ele entende, ele corresponde a barulhos na parte ali do ambiente e tudo mais. Inclusive tem um livro que eu vou comentar, se não me engano é na aula 5, que ele fala sobre como as pessoas no século XVII, no século XVIII, entendiam a questão de casamento, concepção, crianças, e é algo fascinante, porque é totalmente diferente de como a nossa sociedade hoje enxerga isso. Então, nesse estudo que foi feito aqui, o cara, inclusive, ele já põe um versículo bíblico para mostrar que a Bíblia já sabia, já falava sobre isso, que a gente vê quando Maria encontra sua prima, então, Isabel, e Isabel estava grávida. E quando Isabel ouviu Maria, então o bebê que estava dentro do ventre, ele pulou de alegria. Ou seja, a Bíblia já sabia disso. E foram feitas pesquisas, eu já comentei esse livro no YouTube, onde os caras fizeram um estudo que a memória fetal, ela existe não é só na criança, mas em todas as espécies. Então, o que acontece, o que é feito, por isso que tem casos de mães que às vezes querem abortar, pensam em abortar, acabam não abortando, a criança nasce, tem todo aquele trauma, tem que fazer toda uma psicologia com a criança e tudo mais. Então, assim, realmente, as mulheres aqui têm que ter muito cuidado quando você for engravidar e pensar que tudo que você fizer, pensar, sentir, comer, ver, vai afetar a criança ali dentro. Então, bebês recém-nascidos mostram, olha que interessante isso, uma resposta claríssima quando eles escutam o tema de novelas na televisão que foram assistidas várias e várias vezes por suas mães durante a gravidez. Elas param de chorar e escutam com atenção as músicas familiares e você se pergunta, será que elas vão ser viciadas nessas novelas por causa do que as mães delas fizeram? Ótima questão. A criança que nem nasceu ainda já é super sensível à melodia e isso pode explicar por que bebês franceses choram conforme quando eles interagem com bebês, quando eles interagem com adultos e você aumenta a entonação, eles choram, já bebês alemães, quando a entonação cai, eles choram. Que gozado isso, que interessante isso, né? A entonação dos idiomas. Então, bebês podem também se lembrar do cheiro e do gosto que eles sentiram dentro do ventre da mãe. Olha só, o cheiro da mãe é instantaneamente reconhecido durante o nascimento, do qual pode ser importante para a amamentação saudável. Vocês lembram no episódio passado que eu falei a introdução, aonde tem aquele versículo bíblico que fala que a filha tem nojo do marido, assim como a mãe teve nojo do marido. Então veja bem, a mulher está lá grávida, certo? E ela de repente não gosta do marido dela. Ela tem nojo e aquilo já passou para a criança durante a gravidez. Então percebem por que é importante quebrar a maldição hereditária? Naquele caso, se a filha tivesse antes de engravidar quebrado essa maldição e seguido o exemplo bíblico de uma mulher bíblica e tudo mais,
ela não passaria isso para a criança. Então, assim é assim que, cientificamente falando, essas maldições são passadas de mães para filho, mesmo de uma mãe que às vezes já encontrou Jesus Cristo, mas não está aplicando isso na vida dela. Então, para resumir, e olha só, os bebês recém-nascidos normalmente não gostam do cheiro do alho, mas se a mulher comer alho durante a gravidez, o bebê não vai ter problema nenhum. Em somatória, o feto tem uma memória de som, vibração, gosto e cheiro. Fascinante. Então, um dos estudos que a gente vai observar aqui é o do Leonard Horowitz. O Horowitz, ele é o que você consideraria um judeu messiânico, porque ele é o judeu e ele acredita em Jesus Cristo. Ele fez um estudo fantástico sobre o DNA. Quer dizer que eu concordo com tudo que ele diz? Não, porque eu penso que ele tem coisas erradas, sobre o que ele fala das frequências. Assim, esse é um assunto para mais tarde, mas está ligado com energia limpa. Então a gente vai começar a introduzir isso e mais tarde eu quero falar desse assunto mais detalhadamente. Talvez daqui a alguns anos eu faça um estudo bem completo, porque a questão de frequências em perda da tartária não é uma coisa que eu posso sentar, pegar alguns livros, ler e falar, pronto, está aqui o curso. Não, isso é algo que envolve muito mais, inclusive investigação de lugares arqueológicos também. Mas vamos olhar o que esse cara fala. O DNA é muito mais do que um rascunho, certo? Ou um código, uma regra para a construção do corpo, através da síntese das proteínas. E como ele fala, existem piratas, que seriam a elite, que eles tentam hackear o nosso DNA. Isso liga com a questão das picadas, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, de acordo com ele, o DNA é uma espiral sagrada e, em fato, tem essa ideia de ser um supercondutor ou uma microantena, que foi criada com perfeição para alcançar coisas além da nossa imaginação no mundo físico e do mundo espiritual. Então, assim, nós sabemos que existem experiências espirituais que a gente tem, mas o DNA, será mesmo que o DNA é uma antena para essas frequências eletromagnéticas? É possível que sim. Eu acho isso fascinante, isso que ele está trazendo atenção, porque eu penso que tudo isso está conectado também. Porque pensa só, quando você se une a uma pessoa, por isso que o matrimônio é tão importante, e você merge o seu DNA com o DNA de outra pessoa, você está criando, você está colocando, você está costurando no tecido da realidade uma alma nova, que vai ter as características dessa pessoa e dessa pessoa. Surreal isso. Então, dada a habilidade incrível do DNA de funcionar como um receptor e um transmissor do amor de Deus, da música cósmica divina e do som eterno, também aparente, baseado em revelações científicas, que a energia do DNA dá o sinal e é influenciada e interruptada por outras fontes de energia. Então, a gente sabe que se você ficar na frente de um micro-ondas, isso vai fritar ou isso vai trazer problemas de saúde. É por causa disso. Então, isso inclui as frequências eletromagnéticas naturais do espaço, mas também aquelas vindo de dentro da Terra ou aquelas criadas por homens, certo? Como rádio, televisão, telefone celular, né? Se você ficar com o telefone do lado da sua cabeça há muito tempo, isso pode danificar o seu cérebro e tudo mais, que podem impactar as estruturas do DNA e as suas funções. Todas essas fontes de energia que tem no ambiente, incluindo poluição de frequências, podem afetar você e os seus filhos, no caso, né? E o seu DNA, a sua genética e a sua linhagem, por aí vai. Então, o que é o DNA? Então, o DNA é uma molécula complexa que contém as instruções da vida, certo? Hoje, o DNA é uma palavra muito conhecida já. E diariamente a gente vê notícias falando sobre o DNA, testando e não sei o que, doença. Inclusive, o DNA vai ter um papel importante na vinda do anticristo, certo? Porque a gente vai ver de novo aquela manipulação genética. Eu vou falar sobre isso possivelmente no episódio de Noé, falando de Noé, porque tem a questão israelita e cananita, mas essa questão de uma alteração no DNA, a gente vê isso ao longo da história, a gente vê isso ao longo da Bíblia, então tudo que foi será de novo, certo? 50 anos atrás, cientistas trabalharam a estrutura química da molécula do DNA, e uma das descobertas científicas mais importantes do século XX foi justamente essa. Mas, 100 anos atrás, os químicos estavam apenas começando a entender as células do DNA. Então agora a gente vai olhar nesse artigo aqui, nesse journal, eu vou disponibilizar ele aqui também, todos os PDFs estarão aqui. A gente vai falar sobre a genética feita fácil, uma observação dos genes e da expressão genética. Nós vemos que
O alfabeto genético ele é simples, mas ele consiste de apenas 4 letras, certo? Mas essa influência é crucial para o desenvolvimento humano e a sua diferenciação. O conceito de uma genética, de um gene, não é algo novo. Mas, olha só, o projeto do genoma humano, eu comentei ele no YouTube, e esse Horowitz também critica esse projeto, porque ele fala que a elite criou esse projeto para mapear o DNA de todo mundo. Então, por que eles iam querer mapear o DNA de todo mundo se todo mundo tem o mesmo DNA? Ah, agora a gente está entrando nas perguntas que eu quero tentar responder. Aí que entra Ham, Japheth e Shem. Mas isso é para outra aula. Então, esse é uma atividade, é um projeto mundial onde os caras estão mapeando toda a nossa genética. E isso vai, obviamente, fornecer, por mais das consequências, um entendimento maior da genética, como isso funciona e tudo mais. E como isso está ligado com doenças. Aí ele vai falar do Charles Darwin, que começou em 1830 e a sua teoria da origem das espécies, publicada em 1859. Essa questão da evolução a gente sabe que é uma pedra de tropeço muito grande e é uma das falsas teorias que foram colocadas para, inclusive Charles Darwin era maçom, para avançar essa agenda secular, sem Deus, certo? O pedaço final desse quebra-cabeça foi o desenvolvimento da engenharia genética e sua tecnologia nos anos 70 e a descoberta do grande número de variação entre os genomas humanos nos anos 80. Então, existe uma variação nos genomas humanos, certo? A gente já entendeu isso. Por que certas pessoas têm certas características? Por que algumas pessoas, algumas linhagens, algumas genealogias parecem ser mais propícias para tais coisas, para coisas boas ou ruins? Tem uma diferença, então a ciência deixou claro pra gente, existe uma diferença, mas ela não é significante o suficiente para interromper a salvação, porque nós sabemos que até esse momento todos nós podemos ser salvos se a gente obtiver a graça de Jesus, se a gente tiver a fé correta e seguir o exemplo de Jesus. Então significa que a corrupção, por mais que exista, tem uma diferença no DNA, tem uma diferença no genoma, mas isso não é sinônimo com uma corrupção total. Por quê? Se até o momento todo mundo pode ser salvo e quando chegar a marca da besta não vai mais poder ser salvo, significa que a marca da besta representa uma mudança significativa no DNA, que ainda não foi feita após o dilúvio. Pois bem, então o que é um gene? O que é uma expressão de um gene? Então o gene é feito de duas partes, a parte funcional, que é a região da codificação, do código, que especifica os aminoácidos que vão produzir uma proteína, uma enzima, e o controle da região que permite que o gene possa ser ligado ou desligado, o que pode desencadear uma série de mudanças na expressão do gene, como a gente vê aqui nessa estrutura. Isso é o que os caras estão tentando fazer, eles estão tentando manipular a genética e desligar certos aspectos do DNA para, penso eu, questões espirituais, como a gente vai ver depois. Então aqui tem um livro bem interessante que a gente vai observar que se chama A Mente no Corpo, certo? The Embodied Mind, a mente no corpo, entendendo os mistérios da memória celular, consciência e os nossos corpos. Então, a genética, ela importa? Sim, ela importa, como nós vamos ver nos próximos episódios, mas para a ciência ela também importa. A união do esperma e do óvulo na concepção leva, olha o que ele fala, na concepção, é o momento que o esperma entrou no óvulo, a gente tem a concepção. Leva à formação do óvulo fertilizado. Um organismo de uma célula apenas, o zigoto, que se for implantado de maneira bem sucedida no ventre da mãe, vai eventualmente se tornar uma pessoa adulta. Essa pequena célula vai carregar a instrução para o futuro de todo um ser humano completo. Isso é fantástico, mas é verdadeiro. E o que é mais fantástico é que, na base de evidência sólida científica, o caso autor diz que a informação genética não está limitada apenas aos planos arquiteturais, os planos de construção para a construção do corpo, mas também incluem informação referenciando as experiências e personalidades e características dos pais. Então, o que é passado ali na genética, olha só o que a ciência fala. O que é passado não é apenas a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, mas as características e personalidade dos pais é passado através do DNA. Por isso que a gente vê em casos quando ocorre uma adoção, mesmo quando você adota a criança pequena e você cria essa criança como tua, que a criança ainda ela vai se sentir diferente, ela vai ter
ela vai ter uma personalidade diferente, porque vai vir, né? O sangue fala mais alto. A gente vai ver mais disso aqui nesse episódio. A epigenética nos ensina que experiências de vida não apenas nos mudam, mas essas experiências podem ser passadas para os nossos filhos e netos através de muitas gerações. Opa, agora é a ciência que fala isso pra gente. Fantástico, né? Pois é. Esse processo é chamado de herança transgeneracional e se tornou um tópico quente na área de pesquisa. Só que tem uma questão aqui, como ele fala, genética não é necessariamente o destino. Aí que fala, né? Tem coisas que podem estar predispostas, mas cabe a nós mudar o destino ali. Tem outras coisas que influenciam também, como por exemplo, influências do ambiente, incluindo a nutrição, o estresse, emoções, podem modificar a expressão da própria genética. Continuando, os mistérios da célula humana. Esse trechinho que eu vou ler aqui, ele vai ser relevante, guardem na cabeça de vocês, ele vai ser relevante nas próximas aulas, quando a gente for falar dos filhos de Noé. Então, na aula 4 e 5, a gente vai voltar para esse trechinho aqui. O DNA nuclear, porque tem, na verdade, dois tipos de DNA, certo? E um deles é um que a gente recebe dos dois, do pai e da mãe. E o DNA mitocondrial é aquele que é uma parte pequena do DNA que a gente carrega na mitocôndria. Esse a gente recebe apenas da nossa mãe. Uau, que fantástico! Lembra da profecia na Bíblia da semente da serpente que fala, né, que a mulher vai pisar na cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai picar o calcanhar da mulher. Essa é uma profecia que se refere à vinda do Messias destruindo Satanás, ok? Eu vou falar mais da semente da serpente mais tarde, que eu tenho uma teoria do que é essa semente, o que realmente é essa semente. Mas veja bem, então é através da mulher passa uma parte específica do DNA. Os judeus sempre consideravam a linhagem vindo bom, eu não sei se é um grupo específico de judeus, mas eu ouvi falar que tem judeu que considera que a linhagem vem da mãe. Claro que a gente sabe que a linhagem vem do pai, o patriarca, o sistema patriarcal, mas claramente a mãe tem uma importância bem grande aqui. Por isso também, pessoal, é importante que a mulher case virgem, para que não haja corrupção do DNA de maneira alguma na mulher. E a gente vai ver essa questão aqui, que é passada da mãe para o filho, quando a gente for falar de Noé e dos 3 filhos dele. Então, continuando, o cérebro não é o único que está em controle. Parece que o DNA também tem um certo controle sobre tudo que a gente faz, sobre quem nós somos e as nossas atitudes. Como a gente vê aqui, o DNA é como se fosse um portão para uma longa linha, um portão de acesso para longa linha de ancestrais que fizeram possível a nossa existência hoje. O autor diz que ele acredita com todo o seu coração que quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, mais nós podemos entender os muitos elementos que afetam as nossas vidas. E melhor nós podemos levar uma vida de razão, alegria e felicidade, se importando com o que importa. Então, realmente, eu também acredito nisso. Quanto mais a gente procurar entender essas coisas, melhor a gente vai conseguir quebrar maldições e melhor a gente vai viver. De acordo com o biologista celular Bruce Lipton, a membrana da célula contém receptores e proteínas efectores. Esses receptores funcionam como antenas nanomoleculares, uma antena muito pequena, que monitora tanto o estado interno como externo das células. Os receptores da membrana funcionam como nervos sensoriais e essas proteínas agem como motores que geram as ações. Então, tanto o Horowitz como o autor desse livro são pessoas que estão olhando de duas perspectivas diferentes. Elas estão falando que existe como uma antena de frequências no DNA. Lembra, qual que é a fórmula para o DNA do seu filho? É você mais o seu marido. Então, pensa comigo, se o seu marido é uma pessoa que é receptora dessas frequências negativas, o que vai formar o DNA do seu filho? Por isso que a gente vai falar de casamento e de saber escolher bem com quem você vai se casar. Nos últimos 30 anos, o nanomicroscópio, então é um microscópio atômico para ver coisas bem pequenininhas, nos revelou como proteínas extraem energia do ambiente. Uau, realmente como se fossem antenas. O nosso DNA é, de certa forma, uma antena. E performa as ações necessárias para manter um organismo funcionando.
Então ele explora um caso muito interessante sobre o transplante de coração. E ele fala que parece, em muitos casos, quando a pessoa recebe um transplante de coração, ela acaba adquirindo traços da personalidade de quem doou o coração. Isso é muito importante quando a gente pensa se tem realmente um vínculo espiritual junto com o vínculo genético. Existem vários testemunhos em livros, em revistas, em todo lugar, de transplantes de coração onde o recipiente que está experimentando mudanças distintas em sua personalidade e comportamento após o transplante, após a cirurgia. Quando consideramos a possibilidade de tais mudanças de personalidades e o efeito que isso tem, a gente investiga a questão de transferência de memória, que é o que ocorre quando você passa a sua genética para o seu filho, neto e descendente. De uma maneira parecida, um pesquisador da Universidade de Pensilvânia fez um experimento com ratos e descobriu que, após um condicionamento e aprendizado que foi feito, eles conseguiram então rastrear ou perceber essa memória genética sendo passada nos ratinhos através desses transplantes. Então ele fala sobre a consciência que pode interferir com o mundo material, porque matéria é energia e é imutável. Então a matéria é energia, mas o espírito, a frequência também é energia, e os dois trabalham juntos. Os cientistas tiveram uma hipótese que a consciência do observador afeta eventos físicos sendo observados. E esse fenômeno mental influencia no mundo material. Então a gente observa isso nós mesmos, certo? Quando você acorda e você está feliz, as coisas do dia ele se realiza bem, né? Tudo se materializa bem. Quando você acorda irritado, tudo vai mal. Estudos recentes apoiam essa interceptação e sugerem que o mundo físico não é apenas o controlador primário do componente da realidade, mas a realidade também pode ser entendida fazendo referência à questão da mente. Então os dois são juntos, trabalham juntos. Fascinante isso. Bom, então agora a gente vai olhar esse outro estudo aqui muito interessante. Gente, eu acabei tendo que dar uma pausa no vídeo, porque começou a travar o negócio e eu não conseguia mais gravar. Então agora eu tô gravando, bom, como sempre, né? Então olhem esse journal aqui, parte da minha história. O significado de experiências genéticas quando analisando pessoas que foram concebidas através de doadores de esperma. Bom, então os caras fizeram essa análise, coletaram toda essa informação e eles notaram que a questão da genética, ela envolve 3 componentes. Ela é algo pessoal, ela é algo que conecta e ela é algo que localiza individuais. As crianças têm um interesse muito grande em saber quem são seus ancestrais genéticos, quem é o doador, qual que é a sua hereditariedade genética. Isso sugere que, como eles experimentam a significância dos genes, tem uma significância muito maior em suas vidas. E eles provavelmente refletem esse significado muito mais daqueles que foram concebidos normalmente, porque eles não conhecem os seus ancestrais, certo? Isso deve ser notado também que participantes do primeiro momento vividamente falavam sobre genética e a relação que eles tinham associadas aos sentimentos que eles tinham experimentado quando eles foram informados da concepção através de um doador. O significado dos genes foi definido num nível sociocultural e também no nível individual e no nível relacional, conectando com as pessoas. Genéticas são partes do nosso dia a dia. Todas essas crianças pensavam que a genética tinha alguma significância, mesmo sem elas saberem. Olhem esse testemunho aqui. O nascimento do meu filho foi para mim a primeira vez que eu podia me ver em outra pessoa, e é justamente isso que acontece, certo? Eu posso me ver no futuro dos meus filhos, mas eu também posso me ver para trás, no passado. E eu sei que está lá porque eu já vi com o meu filho. As características que eu tenho vieram de outro lugar e foram passadas. Então é justamente isso que acontece, né? O filho se torna o pai e por aí vai. A genética é parte de quem você é, então é o seu pacote inicial na sua vida. Ao contrário do sangue ou um órgão, que são coisas genéricas, o DNA, o esperma e o óvulo não são genéricos, então cada um tem o seu específico e define quem você é. Por exemplo, meu irmão e eu tínhamos doadores diferentes, nós experimentamos a mesma educação, as mesmas pessoas ao nosso redor,
as mesmas escolas, o mesmo tudo, e somos pessoas totalmente diferentes. Então isso nos mostra que a genética vai muito além da pessoa que doou o esperma ou que doou o óvulo. Isso vai influenciar o resto da vida dessa criança. Sem saber parte da sua origem genética, deixa muitos participantes com um sentimento de estar vazio, de vazio por dentro. Por não ter essa informação, parte da personalidade da pessoa fica desconhecida. É como se parte da sua personalidade que você não conhece, você não poderia entender. E o que faz você único é essa questão genética. Saber os seus talentos genéticos, as suas características e tudo mais que a gente herdou dos nossos doadores, né, dos pais, nos ajudam a completar a imagem de quem a gente é. Ao saber disso, eles podem localizar de maneira melhor o que foi herdado da mãe, o que foi herdado do pai e o que é único deles. Genes foram experimentados como contendo informação sobre o seu potencial e eles funcionavam como um ponto de referência. O seguinte participante descreve como ele pensa que compartilhar genes também aumenta a afinidade entre os indivíduos, mesmo se essa afinidade não corresponde com você gostar de outra pessoa ou não. Então isso mostra pra gente que o sangue ele é muito importante e ele vai muito além do que a gente acha. Por exemplo, olha o que o cara fala aqui. Eu não gosto da minha irmã muito, mas o fato que a gente compartilha um laço genético significa que eu daria minha vida por ela. Não sei por que exatamente, mas é assim que é. Isso significa alguma coisa, eu não sei o que, mas você se sente moralmente obrigado a fazer isso. É algo automático. Veja o tamanho da relevância disso. Isso vindo de crianças que não tiveram a oportunidade de crescer com o pai e a mãe ali juntos. Então, quando a gente pensa, até mesmo na questão da adoção, a gente vê o problema que está ali. Por isso que tem casais que, quando eles adotam, a criança ainda... Você cria a criança do seu jeito, mas ela tem traços que você não sabe de onde veio e vieram do pai e da mãe que eles nem conheceram. Então, um dos estudos que eu usei bastante para a questão dos Nephilims é o do Marzulli. E é um estudo científico, eu vou compartilhar aqui com vocês algo muito interessante, que para mim comprova ainda mais a significância do DNA. Então foi feito um teste, onde eles analisaram amostras de fios de cabelo. Eles trouxeram, então, uma amostra de um cabelo vermelho que pertencia a uma múmia que eles encontraram no Peru, que supostamente teria descendência Nephilim. Então, esse cabelo da múmia, um cabelo normal, um cabelo pintado e um cabelo branco que foi tirado de alguém que afirmou ter sido abduzido por uma força alienígena e foi forçado a ter sexo com um ser híbrido. Olha só o tipo do negócio. E eles também têm um cabelo que eles trouxeram que eles não têm eles acham que o cabelo pertence a esse ser híbrido. Então aqui mostra o experimento que foi feito. É algo que se chama o Raman Spectrometer, aonde eles colocam uma amostra e através de lasers e através de filtros e tudo mais, eles conseguiram então criar esse experimento. Essas frequências são mudanças em frequências do que vocês enxergam aqui. Então o laser está jogando uma frequência e através dos filtros eles controlam a frequência. Essas alterações na frequência, nos fótons que estão por aqui, correspondem às energias da vibração, da transição da vibração molecular da amostra. Quanto maior a alteração da frequência, maior a energia correspondente da transição vibracional da molécula, que detecta a energia e intensidade dessas vibrações moleculares. Então, energia dada pelas amostras do cabelo. Porque lembra o que eu estava falando aqui no episódio. Nós somos antenas vibracionais. A gente está constantemente absorvendo a energia ao nosso redor e a energia que vem muitas vezes dos nossos pais, da nossa genética. O nosso DNA é mais predisposto a vibrar numa frequência específica. Então, esse experimento, essa técnica, acaba conseguindo detectar traços que talvez não sejam detectados em outros testes. Então, a gente vê aqui a tabela, o gráfico dos resultados. Como a gente vê aqui, então eles falam os cabelos que são colocados e, se eu não me engano, então, o cabelo normal qual que é a amostra? É a curva verde. Então, esse aqui é o cabelo normal e o cabelo pintado, então não tem alteração entre o cabelo normal e o cabelo pintado. E daí a gente vê aqui
o cabelo da pessoa que teve uma relação sexual com um ser híbrido. Olha que mudança que tem na energia da pessoa, que já tem na energia das células da pessoa esse simples encontro. Aí a gente tem aqui vermelho e roxo, então, o cabelo da múmia e o cabelo desse ser híbrido. Então, claramente, o ser híbrido que atacou a pessoa e tentou ter uma relação sexual com um ser humano é Nephilim, ou tem uma frequência muito parecida com o Nephilim. Então, para mim, esse estudo é simplesmente fantástico por mostrar essa diferença no cabelo. O cabelo da múmia e o cabelo do híbrido alien tem um espectro muito parecido, indicando similaridades químicas um com o outro, possivelmente similaridades no aminoácido, no conteúdo do aminoácido. E esses químicos, essas diferenças químicas implicam, ou elas revelam pra gente, que tem diferenças fisiológicas, gente, tem um cabelo na minha cara, diferenças fisiológicas com as pessoas que forneceram essa amostra. Tá? Que diferenças fisiológicas são essas, certo? Por que tem essa diferença? Isso para mim confirma que existe uma diferença significante no DNA nosso com outros DNAs. Será que todos temos o DNA humano? Isso eu vou falar bastante no episódio número 4, sobre a questão dos 3 filhos de Noé. Porque, em tese, todos nós descendemos dos 3 filhos de Noé, e não de Nephilim e tudo mais. Então eu quero comentar sobre isso, até porque eu já tinha falado do RH positivo, negativo em outro curso, então quero falar mais a fundo do que eu aprendi até agora. O cabelo híbrido foi encontrado no quarto da pessoa que foi abduzida e tudo mais. Então, assim, a gente já sabe o que são esses seres alienígenas, são demônios, certo? Mas eu nunca tinha visto um estudo como esse, então eu achei super fascinante para ter que mostrar aqui para vocês. Então, voltando ao estudo do Horowitz, que fala sobre o DNA e a espiral sagrada de tudo isso. Ele vai confirmar aqui pra gente essa questão vibracional do DNA. O DNA ganha muito do seu poder através de pirâmides de estruturas nano, moléculas de água tamanho nano, o líquido do qual a vida foi formada de acordo com o livro do Gênesis, certo? Nós somos água. Essa propriedade é uma manifestação do fato que elétrons na água obedecem leis bizarras da mecânica quântica. A teoria moderna da matéria e energia no nível atômico. Que leis são essas? Eu penso que são leis que o Criador coloca no nosso DNA para serem obedecidas. Por isso que a elite está tentando alterar o nosso DNA através disso daqui. Um dos componentes mais importantes da vida que nós conhecemos é o laço do hidrogênio. Esses laços de hidrogênio, acho que é assim em português que falaria, esse laço desses hidrogênios são laços entre moléculas de água. Né? A água é a vida. E o que responde melhor a vibrações? A água, ela responde muito bem a isso. Tanto que isso está ligado com a questão de energia limpa. Esses laços covalentes só podem ser descritos por mecânica quântica. Cada elétron não pertence a um átomo só nesse laço de covalente. Pertence a dois átomos que simultaneamente ajudam a preencher um ao outro, ou a parte de fora de um ao outro, e essa situação faz com que esse laço seja muito estável, que é um laço covalente, assim, na química assim se chama. E isso torna eletrostático por natureza. Por isso que a gente muitas vezes tem aquelas experiências que você toca e dá choque no teu cabelo, dá choque em você, porque nós somos eletrostáticos, tem energia fluindo sobre a gente. E isso está ligado com atração elétrica também. Então ele vai colocar essa imagem, o DNA, o coil energético com esses laços de hidrogênio, esses hydrogen bonds. Não sei como traduzir bonds aqui no caso, em português. Então, como vocês podem ver, o cara está comparando isso com um coil energético que permite que essa corrente energética passe através de nós. A informação desse experimento que ele fez aqui pode nos ajudar a entender a estrutura biológica que contém esses laços de hidrogênio como DNA e pode permitir que pesquisadores aprendam novas coisas sobre esses laços aí e os materiais que contêm como supercondutores. E lembrando, no estudo da energia limpa, a gente vê que a água ela está diretamente presente com a produção de energia. Então eu acho isso no mínimo fascinante, porque eu ainda estou estudando esse negócio de energia limpa. A delocalização tem um papel importante em determinar o comportamento dos supercondutores e outros materiais que conduzem a eletricidade durante uma temperatura específica. Aí eles fazem um experimento aqui
E o resultado do experimento mostra energias que fluem como ondas que acontecem entre os elétrons que estão na água e que estão no nosso corpo. Lembrando, a gente é feito 70% de água. Aí ele fala dos cromossomos e nucleossomos. E, no caso, os condutores energéticos hélicos que tem nisso. É difícil traduzir esses termos científicos para vocês, mas igual eu estou colocando as páginas dos livros, quem entender inglês vai poder ler por conta. E eles fizeram, então, de acordo com Horowitz, a gente tem uma série de circuitos no nosso corpo. Essas correntes de DNA passam inicialmente através da hélix, certo? Da hélix do DNA, em um estado onde pode descarregar o campo energético que tem. Agora, ele vai falar das propriedades eletromagnéticas nas células. O campo elétrico e eletromagnético que tem e as dinâmicas associadas com a regulação genética do sistema biológico. Então, ligado com a genética, cada genética teria um campo magnético diferente. Isso é para gerar mais apreciação pública para toda a questão espiritual, eletromagnética e bioacústica que está ligada com as operações do DNA, incluindo os muitos mecanismos elétricos que envolvem a genética que controla a vida, incluindo a nossa vida. Então a gente vê outra imagem aqui, certo? Olha só como ele está referenciando isso, é como se fosse um coil de energia que está ali produzindo aquela energia constante, certo? O que permite que esse coil esteja girando? Uma propriedade fundamental de toda a matéria é que ela vibra com cada átomo e molécula que vibra numa frequência característica específica. Todas as moléculas do seu corpo e os seus laços químicos estão constantemente vibrando numa vibração específica, o que torna esses componentes com a habilidade de emitir e absorver através da ressonância eletromagnética e energia do som. Energia do som, lembra, eu estou falando. E a questão eletromagnética, então, envolve muitos dos aparelhos que a gente tem hoje também, inclusive, e a ligação que a gente tem com o campo eletromagnético da Terra. Vocês lembram no estudo da inversão que eu falei que quanto mais aumentava a maldade, mais enfraquecia o campo eletromagnético da Terra? Eu penso que tem a ver com isso. Então, quanto mais energia negativa as pessoas vibram dentro delas e para dentro do ambiente, do universo, mais próximo a gente está desse evento que Deus vai julgar o mundo. Essas vibrações também se manifestam de maneira estruturada, ou seja, as vibrações da sua frequência têm uma influência muito pesada na estrutura do seu material. Isso a gente pode ver com a questão, por exemplo, quando você está feliz, parece que tem um brilho no seu rosto, certo? Agora, quando você está triste, depressivo, parece que o teu rosto fica caído. Eu penso que é isso que eles querem dizer. E ligando com isso, a sagrada espiral e estrutura do DNA está associado com as ondas de energia que a gente encontra no nosso ambiente, que o nosso corpo serve como uma antena para receber tudo isso. Então, por isso, daí ele que mostra uma célula, certo? E como interage com as questões dos fótons, dos nêutrons e por aí vai. Então, essas aqui são as 4 zonas elétricas da célula. A gente vê aqui a parte negativa. Gente, desculpa esse software, eu não sei o que está acontecendo, eu tentei ver tudo desse software, não sei por que ele faz isso, mas tudo bem. Então, vocês veem aqui a parte central negativa, positivo, negativo, como funciona na natureza, certo? Então, a gente tem um campo magnético dentro da gente, pessoal. Olha o nível do negócio. Então, vocês viram na aula passada, quando eu falei que o nome do criador, Yud-Vav-Hev-Vav, está no nosso DNA, certo? O tetagrama das peptídeos que tem no nosso DNA. Então, vamos lá, a gente chegou a algumas conclusões aqui. Se o DNA tem frequências vibracionais específicas, é por isso que a gente vê que tem algo que é passado, parte da personalidade você recebe do DNA dos seus pais, por causa disso. Aí a gente percebe que o DNA e as células dentro do nosso corpo, elas agem como antenas energéticas, receptores e emitidores dessa energia. Então, para mim, isso só confirma como a criação é perfeita, certo? A criação do Criador, nesse sentido, ela é realmente perfeita.
E a gente entende agora por que a gente responde ao ambiente e a gente responde à genética, ao que é passado de pai para filho de maneira tão intensa como nós vimos naquele estudo dos doadores, dos filhos de doadores de esperma, que mesmo sem conhecer o pai, sem nunca ouvir sobre o pai, eles têm essa necessidade de saber de onde eles vêm para conseguir formular melhor a sua personalidade e característica de quem eles realmente são. Então a ciência nos fala muito sobre coisas que existem no nosso DNA, que estão ligadas com a genética, que ninguém ensinou pra gente. E para mim isso está ligado com a questão espiritual, como a gente vai ver na próxima aula. Então a aula 3 se chama Entre Adão e Jesus Cristo. Agora a gente vai entrar na questão espiritual do negócio e do pecado, da iniquidade que foi transmitido de Adão até nós e que foi quebrado com Jesus Cristo. Só que tem aspectos que ainda continuam, como a gente vai ver aqui, e a questão é a seguinte, não é só você ter um encontro com Jesus Cristo, é você manter e seguir Jesus Cristo para o resto da tua vida para garantir que todas as iniquidades foram realmente quebradas. Então a gente vai falar da transgressão de Adão e a maldição para a humanidade, que foi feito antes de Cristo, os 4 tipos de alianças feitas entre Deus e o homem do Antigo Testamento, mas elas são importantes para a gente ver a importância de 2 coisas, do sangue e da semente. Né? Semente de quem? Semente dos humanos. E por fim, a libertação da humanidade através de Jesus Cristo. Qual que é a significância do sacrifício dele e como que isso libertou a humanidade também geneticamente. Então, aí depois a gente vai falar de Noé, os filhos de Noé, e analisar aí algumas famílias, e daí falar da importância das famílias, casamento, concepção e muitos assuntos aí. Vai estar bem interessante. Então, muito obrigada, pessoal, a todos vocês que estão aqui. Eu agradeço mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando desse estudo. Deixem nos comentários as suas grandes dúvidas para a aula final eu estar respondendo muitas delas. E lembrando, nos PDFs eu tenho todas as páginas aqui com os nomes dos livros. Se vocês quiserem ler, estão no PDF que está aqui, incluso no curso. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.